A economia do Brasil sempre passou por vários períodos de crise, mas para empresários e empreendedores sempre foi visto como um período de teste. Por isso, vamos conversar com os doutores Ricardo Maranhão Filho e Marcos Miranda para falar sobre a Clínica de Diagnóstico Lucílio Maranhão, que está completando 70 anos, e contar um pouco, o segredo dessa longevidade empresarial. Doutor Ricardo, como surgiu a ideia de criar a Clínica Lucílio Maranhão? O início da Clínica Lucílio Maranhão foi em 1946, com a formação de nosso avô na universidade, na antiga Ciências Médicas, hoje a UPE. Após isso, ele iniciou suas atividades no antigo polo médico que existia em Recife, na Matias de Albuquerque. Era um prédio, tá certo, onde existia uma pequena sala, onde ele iniciou com a radiologia convencional e alguns exames contrastados. Ainda nesse período, nossos pais, Norma e Ricardo, após o término da faculdade, isso em 1976, 1977, se encantaram com a radiologia e iniciaram suas atividades ainda na Matias de Albuquerque, como eu falei. No início da década de 80, nós nos mudamos para a Conde da Boa Vista, numa pequena casa onde existia cerca de 200 metros quadrados, apenas com radiologia convencional. Pouco a pouco, nós fomos ampliando nossos segmentos de diagnóstico por imagem, com a mamografia e a ultrassonografia. No início da década de 80, com a chegada do Dr. Ricardo e doutora Norma, eles enveredaram pelo caminho da mamografia e pela ultrassonografia. Especialidades essas até então não tão divulgadas, nem tão implementadas aqui no estado de Pernambuco. Não era tão comum, não é isso? Não era tão comum. Então, doutora Norma, acredito eu que foi a pioneira aqui no estado de Pernambuco, né? E doutor Ricardo, um dos primeiros também a desempenhar essa especialidade aqui no nosso estado. Em 2010, com a chegada dos netos do Dr. Lucílio, nós implementamos novos serviços de diagnóstico aqui na Lucílio Maranhão, como a punção e biópsia, a densitometria óssea, tomografia computadorizada multislice e a ressonância magnética. Doutor Ricardo, hoje quais são os principais serviços realizados na Lucílio Maranhão Diagnósticos? Hoje a Lucílio Maranhão Diagnóstico completa todos os exames de diagnóstico por imagem, partindo desde a radiologia convencional até uma ultrassonografia, até uma densitometria, tomografia computadorizada, ressonância magnética, punções e biópsias em geral. Além desses exames que nós realizamos, nós contamos com serviços terceirizados com a mesma qualidade e comprometimento com nossos pacientes. E nossos serviços parceiros, o Edmar Vita, que é um laboratório referência de análises clínicas laboratoriais, o CICC, que é um referência também no estudo de colposcopia e citologia oncótica, e a Endoimagem, que é outra referência nos exames de endoscopia e colonoscopia. Então, o que a gente tentou fazer aqui no nosso serviço é criar um centro de diagnósticos onde o nosso cliente, o nosso paciente, ele pode vir para fazer seus exames aproveitando o mesmo jejum que ele está, porque convenhamos que o jejum é muito chato. É difícil. Isso. E qual é o principal diferencial da clínica hoje? Credibilidade. Ao longo desses 70 anos, nós, graças a Deus, nós temos uma credibilidade grande no mercado, marcada pela qualidade e a ética com nossos pacientes e nossos médicos solicitantes. Além disso, o Dr. Ricardo falou, eu acredito que um diferencial grande nosso é a parte da nossa humanização do atendimento, onde a gente dispõe de muitos investimentos na área de capacitação, tanto dos nossos funcionários quanto do nosso corpo clínico, onde a gente prima por chamar os pacientes pelo próprio nome e não fazer um atendimento, um mero número de uma ficha de atendimento, um prontuário que eles estão. Então, acredito que esse é um dos grandes diferenciais nossos. Doutor Marcos, a clínica nesses 70 anos passou assim por algum período de dificuldade ou sempre foi tudo tranquilo? Não, passamos por muita dificuldade, né? Uma história de uma empresa com 70 anos,
a gente já passou por várias situações, tanto da economia, como política, como culturais da vida da população. Eu acredito que a maior dificuldade que a gente teve foi na época que a gente foi adquirir uma das principais tecnologias nossas, que foi pioneira, inclusive no Brasil, foi a aquisição da mamografia digital, onde a gente não tinha um crédito tão difundido, certo? Não era tão fácil pegar um crédito como são nos dias atuais, com as taxas de juros competitivas, e a gente era obrigado a fazer uns leasings com preço atrelado a dólar. Então a gente fez um investimento num aparelho na mamografia digital, pensando que ia pagar um valor, onde foi naquele final dos anos do Fernando Henrique que o dólar deu uma boa elevada, que a gente pagou quase 4 vezes o valor do equipamento. Então outras situações que a gente se deparou mais, já com nós 4 os netos dentro da empresa, foi quando a gente se deparou com a movimentação de mercado, onde algumas operadoras de saúde foram à falência, onde levou a calotes em serviços de diagnóstico, serviços médicos hospitalares em geral. Isso, aí tivemos que nos readequar à realidade financeira, onde que sempre primamos pela qualidade de atendimento e a ética com os pacientes nossos, mas que tivemos que refazer alguns estudos e algumas intervenções próprias dentro do nosso serviço de fluxo de pacientes para conseguir minimizar os nossos custos, nossos retrabalhos e conseguir enxugar a empresa para poder entregar um serviço de primeira qualidade aos pacientes. E agora, mais uma vez, né, nessa época de crise, desde o ano passado, a gente está fazendo um dever de casa, de rever os contratos, de ir diretamente nos fornecedores, de poder tentar barganhar umas condições melhores para poder continuar dando um bom atendimento. Tentando superar a crise, não é isso? Isso, tentando superar a crise. Às vezes é engraçado a gente falar isso, eu conversei há uns dias com pessoas do nosso ramo, e uma das coisas que a gente levou em conta é que toda crise ela sempre dá uma lição para a gente. E às vezes essas lições é que às vezes a gente gastava demais ou produzia demais em coisas que a gente não tinha tanto valor agregado. E aproveitando essa época da crise, a gente fez um investimento forte numa empresa de gestão de RH, onde a gente redesenhou o nosso quadro institucional todo, onde a gente criou uma presidência dos nossos fundadores da segunda geração, que é a doutora Norma Maranhão e o doutor Ricardo Maranhão, e criou umas diretorias onde estão compostas por doutor Marcos Miranda, doutor Ricardo Filho, doutor Lucilo Maranhão Neto e doutora Beatriz Maranhão, onde que ativamente a gente participa do processo, tanto médico quanto administrativamente. Ou seja, a gente tem um diferencial de ter não só a parte administrativa tomando conta do nosso negócio, mas sim sem perder a visão médica. Quais são os planos para 2017 e para os próximos 70 anos da Lucilo Maranhão? Pois é, essa é uma boa pergunta que nos fez refletir. Que, na verdade, a gente nunca teve tantos planos nem tantas ambições. E a única coisa que a gente sempre primou foi pelo nosso tratar do paciente. Nós viemos de uma geração de médicos, nosso bisavô já era médico também, meu bisavô de Ricardo já era médico, e sempre foi muito passado para a gente, naturalmente, esse encanto pela profissão. E acredito que a nossa maior vontade é poder continuar exercendo nossa atividade médica com o primor que a gente se esmera todo dia, a nossa dedicação no paciente. Eu acredito que a gente fazendo isso com amor e com perseverança, como a gente faz, com bastante dedicação, a gente vai conseguir chegar em um lugar onde a gente nem imagina e nem consegue sonhar. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcos. Muito obrigado, doutor Ricardo, pela entrevista. Obrigado a vocês. Na hora de cuidar de suas roupas, você precisa de uma atenção mais do que especial. Na Washernal Lavanderia, nós utilizamos a tecnologia Wet Clean, um modelo de lavagem comprometido com o meio ambiente, especialmente eficaz na limpeza de roupas delicadas.
E você ainda conta com serviço de coleta e entrega sem custo adicional, programa de fidelidade, reciclagem de cabides e pacotes mensais com preços ainda mais encantadores. Venha nos conhecer ou ligue e solicite sua coleta. Aqui em Recife, 3083 2660. Nós cuidamos de uma parte de você. Vai tremer e a galera